Fala galera, vamos para mais uma aula de arte. Fique aí e se prepare. Vamos nessa. Então galera, como eu prometi para vocês, a gente vai falar hoje sobre arquitetura sustentável, né? A arquitetura sustentável ainda faz parte do módulo 3, é um assunto complementar. Eu poderia não entrar com detalhes nesse assunto, mas eu vi de extrema importância falar disso, mesmo porque ele vai explicar um pouquinho a importância lá da arquitetura vernacular, que, como eu expliquei na aula passada, era muito utilizada na pré-história. Aqui na região norte também a gente ainda utiliza bastante, principalmente nos interiores. No Ártico ainda é muito utilizado quando se faz o iglu. Então, por isso eu vi muita relevância da gente aprofundar um pouco mais sobre arquitetura sustentável, certo? Então vamos nessa, arquitetura sustentável no módulo 3. Lá na aula passada, a gente falou do objetivo da arquitetura, né? Que é o conforto, segurança e resistência. E tanto é que eu deixei uma atividade para vocês, sobre uma atividade prática relacionada a esse tema, né? Que foi abrigo. E quando eu falei na arquitetura contemporânea, a gente tem a praticidade, que é tornar a vida mais rápida, mais acelerada, mais útil, né? Tudo mais, além de confortável, tudo muito aparente, né? Tudo próximo da gente. Então, é nesse estilo que a gente consegue ter uma vida mais dinâmica, digamos assim. Então, quando eu falo aqui de arquitetura modular ou arquitetura sustentável, a gente vai falar também da arquitetura modular, certo? Que depois eu explico melhor sobre isso. Lá na aula passada também eu mostrei essa casa de vidro, que eu falei que a gente ia falar dela hoje por ela ser um dos marcos, né, de arquitetura sustentável. Ela é feita de vidro, de metal, então materiais que não vão agredir a natureza, materiais que já vieram pré-prontos só para montar, sem falar que também a melhora no meio ambiente, circulação de ar, circulação de energia, né, de iluminação sem você usar energia elétrica. Você de dia pode usar pouca a energia. As lâmpadas, por exemplo, não é preciso usar durante o dia, porque o vidro já é aparente à luz natural. Então, eu falei também das casas containers, né, que são alternativas, uma arquitetura alternativa, que as pessoas estão usando muito hoje, né? A febre começou lá na Europa e se expandiu pelo Brasil inteiro. Uma forma prática de morar, uma forma de reaproveitar também objetos que já existem. Então, a gente vai aprofundar mais sobre esse tipo de arquitetura, ok? Mas, professor, isso é obrigatório? Olha lá na prática que eu mandei para vocês, né? Só para vocês lembrarem. Lembrando que o prazo se esgota dia 20, tá? Para entregar o trabalho de vocês. Então é bom que vocês se apressem na atividade. Alguns já até entregaram e estão de parabéns. Mas o prazo ainda não esgotou, dá tempo de você fazer, não deixar para cima da hora e você entregar direitinho, certo? Deixa eu ocultar aqui. A atividade foi relacionada a abrigos alternativos, né? E a missão de vocês ainda está valendo. Só para lembrar vocês, tá? Por isso que eu estou repetindo as imagens da aula passada. Porque a gente vai entrar nesse assunto aqui, de arquitetura sustentável. E lá no livro de vocês, onde que tem esse livro? Professora, não tem no livro. Tem sim. Tem sim, só que não é praticamente um assunto, né? A gente vai falar de teoria e técnica. Né? Essa página que você vai encontrar, ela fala de teoria e técnica. É como ela está nomeada lá. Fica exatamente na página de número 35 do seu livro, certo? Então, localize aí e acompanhe as aulas a partir desta página.
né? Então, quando se fala de arquitetura sustentável, aí no livro vai destacar algumas passagens da arquitetura vernacular, porque a arquitetura vernacular, como eu falei, ela deu início às pessoas começarem a pensar nisso, a estudar melhor sobre como fazer casas que não tenham prejuízo ambiental nem econômico, que seja totalmente viável, totalmente possível. Então, a partir daí começaram a pensar num termo de arquitetura sustentável, né? E hoje é bastante, virou moda, né? Ganhou muitos fãs, e está ganhando muitos fãs relacionado a este tema. Mas antes de falar sobre arquitetura sustentável, eu quero lembrar vocês que não confundam, tá, arquitetura sustentável com arquitetura ecológica. Tem diferença, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa diferença, então se liga, tá? Geralmente, quando se fala de arquitetura sustentável, a gente tem esses símbolos, né? O que quer dizer cada um deles? Temperatura, energia, né? Energia solar, o símbolo lá da energia solar, o símbolo das moedinhas, ou seja, ela é econômica, né? A questão da utilização de água, geralmente é feito um processo para que a água recebida da chuva seja filtrada, seja utilizada para molhar plantas, então também tem um valor aí ambiental muito grande. Então, o que é uma arquitetura sustentável? Ela é utilizada de forma ecologicamente correta, assim como eles chamam, né? Economicamente viável, e o arquiteto tem que pensar em ser culturalmente aceito. Mas por que isso? Você não falou que ela é ecologicamente correta, mas falou que existe outro tipo de arquitetura chamada arquitetura ecológica. Sim, podemos dizer que a arquitetura sustentável ela é a ação que desenvolve alternativas que não esgotam os recursos para o futuro, né? A preocupação com a água, a preocupação com a energia, a preocupação com o clima. A arquitetura sustentável ela valoriza isso. O projeto tem que se tornar viável, né? Tem que se tornar prático, tem que fazer sentido, né? E ele tem que ser aceito pela sociedade, né? Tem que ser aceito culturalmente, ele não pode prejudicar o meio, ele tem que fazer parte do meio. E ecologicamente correto, a gente fala assim que esse conceito, eles são semelhantes com as edificações ecológicas, mas ele não é uma arquitetura ecológica, certo? Como assim? Confundiu tudo? Sim, vou explicar. Pode ser sustentável uma edificação que ela é ecológica e ela é sustentável, certo? Uma coisa participa da outra. Mas a arquitetura ecológica nem sempre é uma arquitetura sustentável, tá? Espera aí que eu não vou complicar muito a vida de vocês. Coloquei o símbolo da folhinha para vocês lembrarem da arquitetura ecológica, tá? O que é uma arquitetura ecológica? Eu busquei a definição, olha. Para melhor compreendermos, começamos com o conceito de ecologia. A palavra ecologia, ela tem origem no grego, oikos, que significa casa. Logo, significa muito estudo, né? Significa base, certo? Eu esqueci de tirar a data ali, mas para você ter a dimensão de quando foi dito isso, né? Quando foi pesquisado, e a arquitetura ecológica ela veio ali desde do ano lá de 1864, que eles começaram a estudar muito sobre arquitetura ecológica, então é de bastante tempo, tá? E ela serve de base, é uma base. Logo, a arquitetura ecológica é aquela que tem cuidados especiais, integração dos edifícios com o meio ambiente, certo? Procurando causar o menor impacto possível à natureza. Então, quanto menos danos causar, melhor, e ela vem ser uma arquitetura ecológica. Por que eu falo que tem uma diferença de arquitetura sustentável para arquitetura ecológica?
Que a arquitetura ecológica, como eu falei bem aqui, ó, tem uma seta bem aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Estão vendo aqui? Ele foi a teoria de arquitetura ecológica foi de 1864, tá? Então é bastante tempo que vem estudando isso. Mas a arquitetura sustentável, ela é recente, tá? Então tá aí a primeira diferença. A arquitetura ecológica, ela tem em característica a utilização de iluminação e ventilação natural. Então, por isso que eu falo, uma arquitetura sustentável, ela pode conter arquitetura ecológica. Não é uma regra geral, mas ela pode ter, tá? Então, por isso a iluminação e ventilação natural, ou seja, a gente vai ver nos exemplos a seguir de que forma eles conseguem fazer com que a iluminação seja mais ampla, sem gastar muito, né? E que a ventilação ela seja cruzada para ventilar o ambiente, ou seja, ventilação cruzada, vou explicar mais lá para frente, uma ventilação que ela deixa o ambiente mais refrigerado, sem você ter que usar o tempo todo central de ar. Porque central de ar gasta energia. E você tem que pensar ecologicamente correto, né? Tem que ter esse pensamento. Pensamento verde faz parte da arquitetura ecológica. Pensamento verde, eu coloquei aqui, é todo aquele pensamento dos verdinhos, né? Tem um canal que eu gosto muito, que fala de plantas, que a mulher trata todos os seus seguidores como verdinhos. Então são assim que as pessoas que pensam em verde são chamadas, né? De verdinhos. Pessoas que amam planta, que amam natureza, que amam o verde. E o que acontece com esse pensamento verde? Por que a gente faz pensamento verde, faz telhado verde, né? Colocar as plantas em cima do telhado? Já viram? Alguma coisa assim? A gente vai ver logo, daqui a pouquinho. Fique ligado. Esse tipo de telhado ele serve para duas coisas. Primeiro, para tornar o seu ambiente mais aconchegante, menos quente, né? E segundo, porque ele filtra a água da chuva. E quando é filtrada essa água da chuva, o que acontece? A água da chuva ela pode ser regada, né? Pode ser guiada para um local, um recipiente, no caso uma caixa d'água, um tanque, e essa água pode ser reutilizada depois. Como assim? Reutilizar a água da chuva? Reutilizar a água da chuva para lavar planta, para lavar calçada, para lavar carro, para lavar várias coisas que às vezes a gente desperdiça bastante água, né? E como você sabe, as águas vêm de hidrelétricas, vêm do rio e por aí vai. Então o estrago é muito grande quando você desperdiça água. E o uso de materiais locais, materiais naturais. Lembra lá da arquitetura vernacular, que usam materiais naturais da própria região? É aí que se adequa a arquitetura ecológica. Ela também vem com esse pensamento de pegar materiais naturais, materiais locais, né? Então ela também se apropria da arquitetura vernacular, né? Que vocês viram lá na pré-história, lá com os iglus no Ártico, lembra disso? Eu mostrei até o hotel de gelo para vocês. São tipos de arquitetura sustentáveis, são tipos de arquiteturas ecológicas, certo? Então, por que eles pegam esses materiais? Que tipo de materiais? Vou exemplificar aqui alguns materiais. Por exemplo, o bambu, que algumas regiões são riquíssimas, eles pegam esse bambu e utilizam esse bambu nas suas construções, nas suas edificações. Já vi naquelas casas rústicas que são bem bonitas e sempre traz uma paz, além do verde traz um lago, uma fonte de água corrente ou um aquário. Ou tem aqueles feito com a cerca de bambu ou dentro para colocar as plantas, eles fazem aqueles painéis de bambu. Então, tipo de arquitetura ecológica, né? Tem muita gente fazendo isso em apartamento para deixar o apartamento mais aconchegante. E além de aconchegante, é mais moderno, né? Chega a ser bonito. E os tijolos, aqueles tijolos que eles são ecológicos, é assim que eles são chamados, porque eles são feitos de materiais diferenciados, né? Então, por que diferenciados? Enfim, tem
tijolo feito de resto de vidro, enfim, de variedade mesmo. Não vou entrar em detalhes aqui porque a lista é gigantesca. E quem é que criou a arquitetura ecológica? Como eu falei, em 1869, bastante tempo atrás. Então foi esse cientista, eu costumo dizer cientista artista, porque o cara tinha uma alma de artista, ele era sensível, né? Alemão, Ernest Haeckel, acho que é assim que se pronuncia, como se fosse quase piscarrando, né? Uma coisa assim, esquisita, mas não vão desmentir a língua de vocês falando o nome deste moço, né? Dos olhos bonitos, porque o olho dele é bonito, né? Charmoso. Não somos íntimos, né? Mas ok. Mas eu acho o olho bonito, digo mesmo. E a definição de arquitetura sustentável, para vocês verem a diferença lá, né? A arquitetura sustentável, ela é um conceito mais contemporâneo, né? Mais atual. Ele tem ele é mais novo, como aqui fala, o conceito de sustentabilidade é mais novo e mais difícil de definir. Por que é difícil de definir? Porque ela ainda está em processo, ainda está em construção. Como é algo contemporâneo, ela é algo que ainda está acontecendo. Então ainda não terminou o período contemporâneo, que é o que a gente está vivendo. Né? Mesmo nessa pandemia, a gente está vivendo ainda esse processo. Então muita coisa vai acontecer. Então até lá, até encerrar o período da arte contemporânea, como eu falei para vocês, tem uma linha de tempo na história da arte, né? Vocês veem lá, a Grécia Antiga teve um tempo, né? Roma teve um tempo. Digamos lá, o Barroco é um períodozinho da história da arte. O modernismo é outra coisa, né? O modernismo lá no século XX. Então estamos no século XXI. O século XXI é chamado de contemporâneo, né? Ou agora. Então por isso ele é difícil de definir. Todos os tipos de arte que estão acontecendo, que são do século XXI, é muito difícil de definir, né? E o termo sustentável ele tem origem no latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, ou seja, destaquei aqui a palavra conservar, né? Você precisa conservar o seu meio todo. Então por isso ela é bastante confundida com a arquitetura ecológica, justamente porque eles também vão lá atrás se apropriar da arquitetura vernacular, e eles também podem se apropriar da arquitetura ecológica. Não há limite, não há problema nenhum, certo? Mas você tem que saber que existem esses dois conceitos, existem esses dois tipos de arquitetura. Se você puder unir, melhor ainda. Você vai ter uma casa top, uma casa bonita que eu vou mostrar para vocês. Até o final, vocês vão morrer de inveja, vão querer morar em casas assim, certo? Então, fiquem aí ansiosos já aqui no finalzinho da aula. Vou mostrar para vocês como são essas casas por dentro. Porque eu vou mostrar exemplos que são por fora, mas vocês vão entrar sem sair de casa, vocês vão entrar nessas casas lindas e maravilhosas, certo? Vou deixar prometido aqui. E a definição, ela é um repertório muito recente e valorizado na ONU, né? Em 1987. Então você vê que é mais recente, né? Melhor que é mais recente que o outro lá. E a gente pode definir que a arquitetura, como eu falei anteriormente, né, para não passar corrido, eu deixei destacado aqui para vocês o termo de arquitetura sustentável. Ela é um desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais, das gerações contemporâneas, do que estamos vivendo, né? Por isso ela é tão difícil assim de definir por completo. E por isso ela também busca inspirações lá nos seus ancestrais, nas suas culturas, na arquitetura ecológica, na arquitetura vernacular. Certo? Entendidos aí? Lá no livro de vocês fala desse item da arquitetura sustentável, lá no parágrafo 3. No parágrafo 3.
quando fala da importância que tem a arquitetura vernacular como o iglu, né? Ele cita lá o iglu. O iglu é aquela casinha lá de gelo que eu falei para vocês, que é muito abundante no Ártico, é feita para ambientar e capaz de proteger os moradores do vento de baixíssimas temperaturas da região. É o que diz no finalzinho do parágrafo de número 3. Você pode dar uma olhadinha lá e conferir. Né? Então, quando ele fala como é que se diz? De comprometer a capacidade dessas novas gerações, atendendo às nossas necessidades. Então, sempre pensando no outro, sempre pensando em como fazer bem, deixar as pessoas bastante aconchegantes, agradáveis, relaxantes. Né? Então, esses ambientes da arquitetura sustentável, elas geralmente são ambientes que relaxam bastante quem entra. Né? E vocês vão ver isso sem sair de casa, prometo, até o final da aula. Fique aí. E trazendo, levando a folhinha para lá, eu trouxe um outro símbolo aqui para falar da arquitetura sustentável. Né? Para falar exatamente, resumir, né? Resumo da ópera, a diferença. Qual é a diferença real da arquitetura sustentável para ecológica? Primeiro, a construção ecológica ela não pode ser sustentável, tá? Quando, por exemplo, uma construção ecológica pode não ser sustentável. Quando, por exemplo, apesar de não agredir o meio ambiente, os edifícios eles têm um ciclo de vida curto. Lembra lá da arquitetura vernacular que eu falei na pré-história, que os primitivos eles iam, aí às vezes não tinha caverna, aí fabricavam seus abrigos com materiais que tinham na própria região, por isso se chama arquitetura vernacular. E esses abrigos eles eram de curta duração, ou seja, depois eles iam para outro lugar e aquilo lá ficava para trás e não resistia por muito tempo, mas também não prejudicava o meio ambiente porque era feito com materiais da própria região, da própria natureza. Então, por isso não prejudicava o meio ambiente. Então, a arquitetura ecológica ela se apropria desse conceito, da arquitetura vernacular, e por isso ela nem sempre pode ser uma arquitetura sustentável. Tá? Ela não pode ser uma arquitetura sustentável porque ela é de curta duração. Mas quando você une a arquitetura sustentável com a ecológica, você faz essa fusão, aí você consegue ter algo mais duradouro, tá? Então, para você ter diferença, a arquitetura ecológica, ela é ecológica, tá? A arquitetura sustentável, ela pode ser sustentável e ecológica. Essa é uma das diferenças. Como dissemos lá no início, os conceitos são mais uma questão de ênfase, né? De significados diferentes de cada pessoa, ou seja, opinião. Dependendo muito de opinião. Tem arquiteto que acaba todas as suas construções, as suas obras, eles sempre falam dos dois como uma coisa só. Exatamente porque, como a arquitetura sustentável ainda está em processo, é difícil mesmo definir até mesmo para os próprios arquitetos ou engenheiros, tá? Então ainda é muito confuso. Para muitos, a própria definição de arquitetura, a boa arquitetura, já quer dizer uma arquitetura ecológica ou sustentável. Ou seja, eles mesmos já fazem confusão. Às vezes eles mesmos já falam que é ecológica ou sustentável, mas que é a mesma coisa. Entende? Para você ver o nível de confusão, de indefinições, de improváveis sustentabilidade nas teses, né, dos teóricos e por aí vai. Como é tudo muito redundante, né? Até a opinião das pessoas, além de redundante, ela é, como é que posso dizer, constantemente diferente. A gente não pensa com a cabeça do outro, certo? Então é importante que ao projetar algo assim, a gente pense na questão do nome,
né? Quando um arquiteto, por exemplo, vai fazer, ele tem que pensar exatamente no nome que ele quer teorizar o trabalho dele. Vocês vão ver no final, que eu vou passar um vídeo para vocês entrarem nessas casas e conhecer um pouco dessas casas sustentáveis, e algumas delas são sustentáveis e ecológicas, e algumas delas, os próprios arquitetos falam que são ecológicas, e sendo que são sustentáveis também. Então é muito, muito louco essas contradições, né, de teorias. Então, vamos para mais um exemplo bem aqui. Por exemplo, quando você fala de arquitetura sustentável, você pensa logo na energia, e não está errado, né? Um dos conceitos da arquitetura sustentável, como a gente falou lá, são projetos viáveis e culturalmente aceitos, lembra? Então, viáveis, porque ele tem que ter o mínimo possível de prejuízo, tá? E temos que ter aqui um pensamento no meio ambiente, no nosso planeta, melhorar a convivência, melhorar a nossa existência e, claro, ser econômico para o bolso de quem vai consumir. Ah, mas essas telas, elas são muito caras. São caras, mas elas duram bastante. E sem falar que o preço que você paga hoje de energia, por exemplo, vou citar aqui a CEA. Quem aqui não reclama da CEA quando a energia vem cara? E quase sempre a energia vem cara, certo? Então, aí você já viu seu pai reclamando dessa CEA, que a energia está cara, e tem pandemia, e tem a crise e tal, então tá todo mundo pirando nisso. Agora imagina se aquelas casas que tem esse tipo de energia solar. Eles investiram dinheirão nessas placas. Porém, eles não vão se preocupar em ter que pagar energia cara. Então, olha, calcula aí num ano quanto o seu pai não gasta com energia. Quanto a sua mãe, seus pais não gastam com energia. Conta de janeiro a dezembro, o valor da energia de vocês, faz um cálculo base aí para você ver. É muito caro a energia. A gente gasta muito. E aí, com esse tipo de energia, você tem uma economia, né? O seu bolso se torna mais leve. Então, no final do mês, você não se preocupa tanto em ter que disponibilizar aquele dinheirão lá para certo? Então, além de tornar a vida mais prática, ela é mais econômica, ok? E é um tipo de arquitetura sustentável. Olha aqui, não só aquelas casas grandonas podem ter, mas as mais simples também podem ter. Hoje em dia, esse tipo de placa é muito usado no interior, mas não, ainda não em todos os interiores, mas em alguns já possuem, né? As pessoas já se uniram, fizeram uma cooperativa, digamos assim, e a comunidade comprou algumas placas dessas placas de teto solar, né? De energia solar, para ajudar nessa questão lá como a Amazônia é riquíssima em sol, né, em quentura. Imagina, aqui em Macapá que a gente sai já torra, imagina uma placa dessa gerando energia, fazendo benefício, na sua pele queima, mas aqui na sua casa gera energia. Então deixa a vida muito mais simples, mais fácil, não é mesmo? Você pode ligar o seu celular à vontade lá na tomada, lembra? Melhor do que ter que carregar o celular na escola, né? Pendurado lá, correndo risco de cair, não é mesmo? Olha só outros tipos de arquitetura sustentável. Ué, mas isso é um prédio? É um prédio, né? Ah, mas as plantinhas não vão cair? Isso é a voz de vocês falando, tá? Estou imitando vocês. E me desculpe pela péssima imitação. Mas são paredes verdes, paredes verticais. As plantas não caem, tem suportes para elas, tá? Então elas podem ser de variedades, como diz a professora Yolene, de variedades diversas, múltiplas, enfim, ela faz na aula dela, tenho certeza que ela faz essas brincadeiras com vocês na língua portuguesa. E pode ser vários tipos de plantas, de grama. Aqui tem algumas gramas, mas pode ser plantas mesmo, flores, né?
enfim, pode ser outras coisas. Virou capa de revista esse tipo de arquitetura. Como eu falei para vocês, está crescendo muito. E as pessoas sempre dão dicas de como fazer uma parede vertical. Quer ver? Coloca lá no YouTube como fazer uma parede vertical em casa, na sala, no apartamento, enfim, em ambientes pequenos. Vocês vão ter ideias incríveis, ideias fáceis de fazer em casa, certo? Você que está em casa, aproveita para ficar em casa e se criar uma parede verde, vá lá no YouTube, que tem bastante. Se quiser algumas indicações, eu também dou, tá? De indicações. Só colocar lá no WhatsApp e dizer, tia, eu quero indicações de parede verde para apartamento. Pode me falar lá que eu mando o link para vocês assistirem, tá? E é muito fácil, bem simples. Então, virou moda, ganhou, faz os olhos das pessoas brilharem, ganhou o mundo esse tipo de arquitetura. E também é um tipo de arquitetura sustentável. Estou mostrando vários exemplos para vocês não acharem que a arquitetura sustentável é só aquela que tem verde. Não, não é só aquela que tem verde. Como eu falei, aquela que tem verde especificamente se chama arquitetura ecológica. E a sustentável, ela pode ser ecológica. O inverso, não, tá? Olha lá, outro tipo de arquitetura sustentável. Moderna, né? Um estilo super diferenciado, mas com teto verde. Aí, como eu falei, tem tipos de irrigação para esse tipo de telhado. Então, você não pense que vai só pegar uma grama e colocar em cima do telhado e pronto. Não, existe uma técnica para isso. Né? E esses tipos de telhado verde, eles não são telhados com artificial, tá? Eles são de verdade. Então, para isso, existem técnicas para não prejudicar a laje ou não prejudicar o telhado da sua casa, ok? Olha, outro tipo de exemplo de arquitetura, né? O que serve esse caninho bem aqui, ó? Tô vendo esse caninho aqui? Em cada casa tem um caninho, né? Ele tem uma função aqui, né? A função dele é fazer tudo isso respirar. Então, a questão lá que a professora de ciências explica para vocês, que a Juliane, que o Ledes ficam explicando para vocês sobre gás carbônico, sobre como as plantas respiram, né? Tudo isso aqui, esse caninho aqui, né, digamos assim, ele tem essa função. Então, ele não é colocado em vão. Claro que aqui eles exageraram o tamanho, né? Mas dependendo da construção, ele pode ser menor, ok? E aí, quando eu falo de processo específico desses telhados, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Antes de colocar a camada de grama, coloca-se umas camadas de... Eu não sei se estou colocando aqui na ordem correta, mas pelo que eu lembro é mais ou menos assim. Para fazer irrigação, você precisa colocar seixos, pedras, né? Tem alguns que colocam até isopor, então para fazer aquela filtração, para filtrar aquela água. Depois você coloca uma manta térmica, uma manta que todo lugar que vende plantas, eles podem ter esse tipo de manta, tá? E aí coloca essa manta, porque essa manta, ela impede com que a areia, por exemplo, quando molhar, quando estiver seco, com que a areia invada debaixo daquelas pedras, porque senão a areia com pedra, o que acontece? Vai pro ralo e aí entope tudo e sua casa acaba estragando antes de que você possa imaginar. Então, as pedras, elas são para isso, para filtrar essa água toda. Ou seja, quando a água vem por cima e chegar embaixo, ela passa nessa manta, filtra, a areia não passa, só passa a água e essas pedras guiam essa água até o ralo. Então, depois que vem as camadas de terra e depois que vem as camadas de grama. Então, para você ver o trabalho que dá, né, para ter algo bonito assim. Mas é algo que é bom, ajuda bastante no clima da casa, ajuda bastante
a sua central de aço, o ar-condicionado não esquentar muito. Então fica a dica aí. Quem lembra dessas casinhas? Uma casinha de árvore, né? Quem não teve um sonho de ter uma casinha de árvore? Eu não sei vocês, mas eu tive. Eu sempre tinha esse sonho de ter uma casa na árvore, porque todo filme que passava, aqueles filmes norte-americanos que passavam na televisão, em sessão da tarde e tudo mais, passava sempre aquelas casinhas que os meninos se escondiam na árvore. E eu sempre quis ter um negócio daquele, mas nunca foi possível, né? Então a gente tinha que adaptar. Como é que a gente fazia? A gente fazia igual aquelas casas de sem teto, só na lona mesmo, uma tábua e acabou, né? Essa é a nossa casa da árvore. Então, expectativa e realidade. Casa da árvore, literalmente casa da árvore. Mas isso é só para brincar? Hoje não, né? Antes era só para brincadeira, era romântico, né? Criava um ambiente assim, além de selvagem, também místico, um clima mais aventuresco, mas isso vem ganhando espaço numa dimensão que você não tem ideia. Por exemplo, olha só a ideia de casinha de árvore para uma casa de árvore, literalmente. Ah, mas não é igual a outra. Olha como a árvore passa por dentro da casa. E os materiais não são de tijolos, eles são de materiais da própria região, uma casa feita de palha e madeira. Então, olha a diferença. Isso aqui é na região norte, isso aqui é no Pará, isso aqui é em Alter do Chão. Desculpa aí, mas por isso que eu amo aquela minha terra, nasci lá, eu conheço as coisas, acho incrível, lá eles estão arrasando na arquitetura sustentável. Então é um tipo de arquitetura sustentável isso, né? Eles não tiraram a árvore do lugar como muitos fazem. Eles aproveitaram a árvore e fizeram a casa fazer parte daquele espaço, certo? Então eles adequaram o projeto para aproveitar o que a natureza estava doando. Então, outro tipo de exemplo também em Alter do Chão, de casa da árvore. Ah, mas não é uma casa de árvore porque tem madeira sustentada. Mas aqui também tem madeira sustentada. Mas as árvores, elas passam entre o projeto. E a mesma coisa, a árvore passa por dentro do projeto. Viram aí a diferença? Viram como as ideias lá da infância fazem total relevância hoje? E eu vou mais além, eu ainda continuo em Alter do Chão porque tem exemplos riquíssimos de casa de árvore no Pará. Se você puder visitar, se você ainda não foi, vá. Depois dessa quarentena, você marca um turismo bonito, aproveita e conhece a festa do Sairé. Já estou fazendo propaganda aqui, mas é isso mesmo. Quando a gente se orgulha da nossa terra, a gente tem que divulgar, a gente tem que propagar a nossa cultura. Como eu falo lá no 9º ano, a gente tem que conhecer não só a nossa cultura, mas a cultura dos outros. E dar mais valor na nossa também, né? Porque às vezes a gente dá muito valor no que é norte-americano, no que é europeu, e a gente esquece das nossas raízes. E aí ela perde força. E se perde força, ela deixa de existir. Então eu sempre falo isso pra galera do 9º ano, porque lá o assunto é patrimônio. Então, aí que eu ressalto muito a minha terra, porque eu vi exemplos incríveis de arquitetura sustentável. É uma casa sem parede. Ah, mas isso aqui tem parede. Sim, mas a parede é o mínimo. As paredes de fora não tem. Não tem parede de fora. Porque a parede de fora é a própria floresta amazônica. Isso é no meio de Alter do Chão, né? Quem for lá, ou quem já foi, mas não conhece esse lugar, vá conhecer esse lugar. É uma hospedaria, uma pousada chamada Casa da Árvore. Por que Casa da Árvore? Porque fica no meio da floresta, aproveitando todas as árvores que tem pelo lugar. E ela é sem parede. Tem parede por dentro, mínimas possíveis. Mas essas casas, a parede externa não tem. Então, em todo lugar, digamos assim, 360 graus você tem natureza dentro. E participando daquela natureza sempre. Então, é um tipo de arquitetura sustentável. E essa redinha aqui, ó, essa teia aqui, ó, que parece uma malhadeira de pescar, eles adaptaram aqui como uma rede mesmo para as pessoas descansarem. Então as pessoas podem ficar aqui engatadas igual uma rede mesmo, sabe? Pelada, e você pode olhar para quem está lá embaixo,
vai mexer com quem tá lá, o macaquinho que tá passando, a preguiça que tá tentando se mover, que é lenta demais. Então é nesse ritmo aí. Essa casa, essa pousada, ela é de uma indígena mesmo, né, de sangue, de raiz, e ela tem uma grife. Vou logo fazer a propaganda aqui pra ela, porque a grife é incrível. Quem gosta de coisas naturais e de roupas interessantes, inusitadas, né, e bonitas, guardem o nome dela, é Ena, né? Ela segue lá no Instagram que você vai ver. Ela é uma natural indígena, né? E ela tem uma grife, uma marca. Então, além dessa casa incrível, dessa pousada que você pode pagar a diária lá, ela tem uma grife indígena. Então é muito lindo, é muito top. Mas a grife indígena é só peninha, aquelas coisas todas. Não, não é. Tá? Não é só isso, não. Deixa eu colocar aqui para me descarregar o computador. Oh, Jesus. Só um momento, dar uma pausa aqui, só pra colocar. Deixa eu ver se eu consigo aqui.